Você já teve dúvida na hora de usar go back, come back ou get back para falar voltar em inglês? E por que o exterminador do futuro fala I'll be back? Então nesse vídeo eu vou te explicar como usar essas e outras formas de dizer voltar em inglês. Então vamos lá! Olha só, se você está chegando agora aqui no canal, não está sabendo ainda, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo que começa do zero e vai até assuntos avançados. Se você quer saber mais sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar lá no grupo e aguardar que em breve eu vou passar mais informações sobre o curso. Agora, como você diz voltar em inglês? Bom, tem várias opções e eu vou te explicar a lógica do funcionamento disso. Primeira coisa que você tem que saber é que a palavra back, por si só, não é um verbo, tá? É uma preposição. A palavra back, sozinha, significa de volta. Por isso que o filme se chama Back to the Future, de volta para o futuro. Agora, em inglês, eles fazem uma combinação da preposição back com algum verbo para indicar voltar. Então, se você juntar o verbo go com a palavra back, você formou o verbo voltar. E daqui a pouco eu vou te explicar as diferenças entre cada um deles. Mas não precisa ser só o go. Você poderia pegar o verbo come, que é o verbo vir, e juntar com back. Significa voltar. Se você pega get mais back, é voltar. E se você pegasse o verbo crawl e juntasse com back, o que será que significa crawl back? Adivinha? É voltar também. Então, fly back é voltar, run back é voltar, drive back é voltar. Então, se você pegar um verbo de movimento e juntar com back, você está formando o verbo voltar. Então, tem vários verbos voltar em inglês. Dá para fazer até com alguns verbos que nem são de movimento, como o verbo to be e o verbo to get. Agora você vai perguntar, então eu posso usar qualquer um deles? Bom, existe uma pequena diferença de acordo com a situação para usar cada um deles. Então, vamos começar com a diferença entre go back e come back. Bom, como o verbo go é ir e o verbo come é vir, então a diferença de go back e come back é que um você está indo de volta e o outro você está vindo de volta. Então vamos supor que eu fui para os Estados Unidos o ano passado e agora eu estou aqui com você no Brasil. Aí eu falo para você, eu quero voltar para os Estados Unidos esse ano. Então, nessa situação, a direção é de ir de volta. Então você deve usar go back. Agora vamos supor que você veio aqui me visitar e você está indo embora hoje. Aí eu pergunto para você, quando você vai voltar aqui para me visitar? Então, eu quero saber quando você vai vir aqui de volta. Então, nesse caso, eu devo usar o come back. When will you come back here? Quando você vai voltar para cá? Agora, o be back e o get back normalmente são neutros porque eles não indicam nenhuma direção específica. Então, se você quiser dizer que voltou ou que vai voltar, mas sem especificar a questão de lugar, sem indicar nenhuma direção, aí você pode usar o be back ou o get back. Então é muito comum eles usarem o be back no futuro para dizer que volta já, que volta logo. Então é uma coisa muito comum no dia a dia. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, aí eu preciso sair um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Então como que eu falo isso? Daqui a pouco eu volto. Em inglês, eles vão provavelmente dizer I'll be back soon. I'll be back soon. Literalmente seria eu estarei de volta logo. Essa frase é equivalente ao que a gente diz, volto já. Então, se você quiser dizer para alguém, eu volto já, eu já volto. Então você fala isso, I'll be back soon. Ou tem uma outra ainda bem comum que é I'll be right back. I'll be right back. Esse right é só uma ênfase, né, para falar que vai ser logo. E a hora que você voltou, você diz I'm back. I'm back. Eu estou de volta, eu voltei. Então fique esperto porque muitas vezes a gente vai falar eu voltei. E aí você vai ouvir um nativo da língua inglesa falando I'm back. Aí você fica na dúvida, né? Mas eu voltei, não teria que ser passado? Mas na verdade é porque ele está dizendo, eu estou de volta. Mas lembra sempre de entender a equivalência e não literalmente cada palavra. Então isso é muito legal porque você consegue com poucas palavras explicar melhor o que você quer dizer e entender com mais exatidão o que as pessoas estão dizendo para você. Então, por exemplo, se eu falasse para você assim, I'm moving back to New York. I'm moving back to New York. O que quer dizer isso? Bom, move back é voltar, né? Porque se você combinou um verbo de movimento com back, é voltar. Eu estou dizendo que eu estou voltando para Nova York.
Mas aí, como você está entendendo a lógica agora, você sabe que eu estou voltando de mudança, eu estou me mudando de volta para Nova York. Morava lá, vim para cá, agora estou mudando de volta para lá. Então isso é o move back. Então o mais importante é que você entenda essa lógica e aí você entenda o que a pessoa está dizendo em inglês. O jeito que você vai traduzir, aí é com você. Você pode traduzir como eu estou voltando para Nova York, de mudança, eu estou mudando de volta para Nova York. Você vai ter algumas opções na hora de traduzir para o português. Presta atenção nesse exemplo. Aí eu digo para você, he ran back when he saw the dog. He ran back when he saw the dog. Agora acho que você sacou como é que funciona, né? Então aí eu estou dizendo que ele voltou correndo quando ele viu o cachorro. Então é o run mais o back, né? Run é correr e o back é o de volta. No caso aí está no passado, he ran back, ele voltou correndo. Às vezes os alunos me fazem a seguinte pergunta, porque como eles estão pensando em português, eles querem traduzir meio ao pé da letra. Então o aluno pergunta assim, eu não poderia dizer he came back running? Literalmente seria, ele voltou correndo. Só que, na verdade, eles não vão falar assim, até porque você está gastando muita palavra aí sem necessidade. Você não precisa falar tudo isso, né? Você não precisa usar o come e o run, dois verbos ao mesmo tempo. Você usa só um verbo, o run, e a preposição que indica a direção de voltar, que é o back. Se você falasse dessa forma, came back running, as pessoas entenderiam, mas provavelmente você não ouviria um nativo falando assim. I walk back from work every day. I walk back from work every day. O que eu estou dizendo aqui? Que eu volto andando, caminhando do trabalho todos os dias. Eu volto a pé do trabalho todos os dias. Então é muito importante que você entenda a lógica, porque é a tradução você que decide. Eu volto a pé, eu volto andando, eu volto caminhando, eu ando de volta, eu caminho de volta. Então você dá a tradução que você achar mais conveniente. Mas em inglês vai ser simplesmente walk back. Aí você vai perguntar, mas e se eu usar o come back? E se eu usar um outro verbo? Você pode usar qualquer verbo que seja adequado ao que você quer dizer. Se você volta de carro, você pode usar I drive back from work every day. Então, I drive back significa que você volta de carro. Outro exemplo, the plane had to fly back because of a problem in the engine. The plane had to fly back because of a problem in the engine. O avião teve que voltar por causa de um problema no motor. Então, como é que o avião voltou? Voando. Então, por isso que eu usei fly back. E aí, vale um joinha? Bom, já aproveita e se inscreve aí também, se você ainda não é inscrito, só clicar aí embaixo e a gente se vê na próxima. See you next time.